Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a posição relativa entre planos, tá? Então nós vamos considerar aí dois planos. O plano Π1, A1, x mais B1, y mais C1, z mais D1 igual a 0. E o Π2, A2x mais P2y mais C2z mais D2 igual a 0. Então a gente sabe que A1, B1 e C1 são as coordenadas, ou seja, as componentes do nosso vetor normal, a Π1, e que A2, B2 e C2 são as componentes do vetor normal N2, que é o vetor normal a Π2. Com isso em mente, a gente tem duas possibilidades. Ou os planos são dados dois planos, ou eles são paralelos, tá? Ou eles são concorrentes. Tudo bem? Ou eles não têm interseção, ou eles têm interseção. Para que dois planos sejam paralelos, basta que os seus vetores normais sejam paralelos. E aí, então, dadas as coordenadas que a gente colocou no slide anterior, condição de paralelismo, algumas observações se aplicam. A primeira, se o D2 e o D1 estiverem na mesma proporção dos vetores, então nós temos planos coincidentes, eles são os mesmos planos. Se isso não acontecer, então temos planos paralelos diferentes. Em particular, o A1 pode ser igual a A2, o B1 pode ser igual a B2 e o C1 pode ser igual ao C2 e o D1 diferente do D2. E aí os planos também são paralelos e diferentes. Se todos forem iguais, obviamente, nós temos a equação do mesmo plano. No espaço, como dois planos só podem ser paralelos ou concorrentes, se a condição de paralelismo não for satisfeita, então eles são obrigatoriamente concorrentes. E aí você vai ter o ângulo entre os planos, né? O ângulo θ o ângulo θ entre os planos é o mesmo ângulo θ entre os vetores normais. E aí a gente quer que eles estejam entre 0 e π sobre 2, porque a gente quer o ângulo menor, não o ângulo maior, tá bom? Então a gente usa um módulo aqui na equação do ângulo entre vetores, tá? Então aqui você tem a equaçãozinha do ângulo entre vetores, é a mesma do ângulo entre vetores, é a mesma do ângulo entre retas, tá bom? Nada demais. A gente continua com a mesma coisa. E a condição de perpendicularidade entre dois planos é que os vetores normais sejam perpendiculares. Permanece a mesma coisa. E a interseção de dois planos, né, vai ser dada pela solução deste sistema linear com três variáveis e duas equações, né? E aí, no caso dos planos, esse vai ser um sistema possível e indeterminado. E aí nós teremos uma reta como a interseção de dois planos, tá? Perceba, a interseção de dois planos é sempre uma reta, tá bom? Então, agora você entende qual é a interpretação geométrica de um sistema possível e indeterminado com três incógnitas e duas equações. Determina uma reta no espaço. Então vamos aqui exemplificar o ângulo entre planos. Então a gente tem dois planos, o Π1 aqui, o Π2 que está aqui. 2, menos 3 e 5 são as componentes do vetor normal Π1. 3, 2 e 5 são as componentes do vetor normal a Π2. Obviamente eles não são paralelos, então esses planos não são paralelos. Então a gente pode calcular o ângulo entre eles, né? E aí, produto escalar entre os dois, norma de cada um deles, a gente vai encontrar que o cosseno do ângulo entre eles é 25 sobre 38, não é um ângulo notável, mas a gente pode encontrar aí que ele é, usando uma calculadora científica, aproximadamente 48 graus e 51 minutos, tá bom? Vou considerar mais um exemplozinho aí. Agora eu tenho um plano de equação x mais 3y mais 2z menos 6 igual a 0. Logicamente, o vetor 1, 3, 2, ele é o vetor normal ao plano, tá bom? E esse ponto, esse plano, eu sei que ele passa pelos pontos 600, 020 e 003. Como que eu descubro isso? Faço y igual a 0, z igual a 0, logo x é 6. Depois, faço x igual a 0, z igual a 0, logo 3y igual a 6, y é 2. E aí eu faço x igual a 0, y igual a 0, 2z igual a 6, logo z é 3. E aí eu encontro esses três pontos. O que acontece? A equação desse plano ainda pode ser escrita em sua forma vetorial. Se eu chamar esse ponto de A, B e C, aqui eu tenho o ponto B menos A, certo? E aqui eu tenho então o vetor AB, tá? E aqui eu tenho o ponto C menos A, então aqui eu tenho o vetor AC, tá bom?
O que acontece? Aqui, então, você tem os vetores diretores do seu plano. Então, eu peguei 3 pontos do plano a partir da equação geral e escrevi a minha equação vetorial, usando o ponto A para ser o ponto por onde o plano passa. XYZ igual a 6, 0, 0, lambda menos 6, 2 e 0, mais gama menos 6, 0 e 3. Agora eu usei como parâmetros lambda e gama, duas letrinhas gregas. Note que o vetor normal ao plano, que é 1, 3, 2, ele tem que ser ortogonal ao vetor menos 6, 2 e 0 e menos 6, 0 e 3 que eu encontrei anteriormente ao mesmo tempo. Vamos verificar? Como que você verifica isso? Calcula o produto vetorial entre esses dois. Calculando dá 6, 18 e 12. Aí você pensa assim, pô, mas é diferente de 1, 3 e 2. Na verdade, esse vetor que é o produto vetorial, ele é múltiplo desse V aqui. Multiplica por 6, 6, 18 e 12. Então ele é 6 vezes o vetor n. Logo, nós obtivemos um vetor normal também ao plano fazendo dessa forma. Tá bom? Então aqui é só para exemplificar como que as coisas ficam, como que você sai de uma equação geral e chega numa equação paramétrica e como, de fato, esses vetores diretores do plano em produto vetorial geram um vetor paralelo ao vetor normal ao plano. Agora, vamos encontrar a interseção entre os dois planos aí, x mais y mais z menos 3 igual a 0 e x mais y menos z mais 1 igual a 0. Tá? Bom, os vetores normais são 1, nesse caso aqui, n1, 1, 1 e 1, e n2, 1, 1, menos 1. Claramente eles não são paralelos, então, como os vetores normais não são paralelos, né, que é óbvio, porque para ser paralelo, as componentes não poderiam ter sinais diferentes aqui, né? Então, como tem sinal diferente, não vai ter como esses dois vetores serem paralelos, tá bom? Se os vetores normais não são paralelos, os planos não são paralelos, logo, esses planos se intersectam, né? Eles têm uma reta interseção. Uma reta nada mais é do que um conjunto de pontos, então os pontos de interseção dos planos são aqueles onde as duas equações se igualam em suas soluções, tá bom? Com isso, igualando as duas equações, obtemos por eliminação de x mais y, z menos 3 igual a menos z mais 1, logo z igual a 2. Substituindo esse valor nas equações dos planos, a gente encontra que x mais y menos 1 igual a 0 e z igual a 2. Tá? Então você tem aqui, você pode reescrever ela, isso aqui como sendo assim, ó, y igual a menos x mais 1, z igual a 2. São as equações simétricas da reta. Se você assistiu nossa aula de reta, desculpa, são as equações reduzidas da reta. Se você assistiu nossa aula de retas, você sabe disso. A partir daqui, a gente consegue encontrar que o vetor diretor dessa reta é 1, menos 1 e 0, né? E o ponto por onde ela passa, que é o ponto A, vai ser 0, 1 e 2. Tudo bem? Eu fiz o x igual a 0 nas duas equações. Logicamente, aqui teria 1 mais 0x. Tá? Fiz x igual a 0 nas equações e a gente encontra esse ponto. Com isso, nós temos como equações simétricas dessa reta, como equações, eu sou invocado com equação simétrica, equações paramétricas dessa reta, x igual a 0 mais 1 vezes t, y igual a 1 menos 1 vezes t, e z igual a 2 mais 0t com o t pertencente a R. Tá bom? Então essa é a reta que passa pelo ponto 0, 1, 2 na direção do vetor 1, menos 1 e 0. Então essa foi a forma que a gente encontrou essa interseção entre os planos. Tá bom? Quando eu disse anteriormente que essa reta era encontrada pelo sistema, era que você vai jogar isso aqui, ó, x mais y mais z igual a 3, eu joguei esse 3 para o outro lado, x mais y menos z igual a menos 1, tá bom? Então, se você multiplicar aqui por menos 1 e somar, você vai encontrar exatamente menos 2z igual a menos 4, logo z é 2. Certo? Encontrando z igual a 2, você substitui em alguma delas, você vai encontrar que x mais y é igual a 1.
tá? Então, y é 1 menos x ou menos x mais 1. Tudo bem? Então é assim que a gente faz. Gostou da nossa aula? Se você gostou, eu peço sempre que você curta ela. Compartilha com seus colegas e se inscreva no canal. Sempre que você faz essas coisas, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e dissemina ele mais, tá bom? Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí, tá bom? Sempre que você faz uma contribuição para nós, isso é inteiramente destinado a manter o site no ar, pagar domínios, essas coisas todas, tá bom? E manter o canal também ativo. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como para os livros citados no início da aula. Então era isso, abraços e até a próxima aula.